As 4 grandes revoluções que o 5G promete trazer já a partir de 2020. Esse é o tema do vídeo de hoje. Essa tecnologia com certeza vai ser um marco ao longo desse ano e nós teremos a chegada aqui no Brasil de verdade. Mais de 30 cidades chinesas já contam com 5G e 30 cidades lá você pode imaginar o tamanho da população que já tem acesso a essa conexão de altíssima velocidade e dessa vez os Estados Unidos ficaram para trás. E aí, o que está acontecendo é uma verdadeira guerra tecnológica. De um lado, a China avançando rapidamente, de outro, os Estados Unidos causando uma série de pressões em cima dos seus principais parceiros comerciais, dentre eles Inglaterra, Alemanha, e o Brasil vai viver um dilema. Com certeza vai entrar nessa lista dos países que os Estados Unidos vão recomendar fortemente a não adoção dos equipamentos chineses, e de outro lado, o Brasil tem muito interesse sim em adotar essa tecnologia. Bom, o que eu vou destacar hoje são esses 4 elementos que a Wired Magazine colocou na edição de janeiro, essas grandes áreas de negócio que devem ser rapidamente impactadas pela chegada do 5G. Mas afinal, o que é 5G? São conexões de altíssima velocidade e baixa latência. Por que isso é tão importante? 5G atinge até 10 GB de velocidade por segundo. Só para dar medida, o 4G chega em até 20 MB, o 4.5G em 200 MB com picos de até 400, então nós estamos falando de uma banda que é N vezes mais rápida e principalmente ela não tem atrasos, né, que é a famosa latência. Então, claro que isso não vai chegar de uma hora para outra, não é um simples update do 4G ou do 4.5G que está presente nas principais cidades brasileiras. Por quê? Porque para ter 5G de verdade, você precisa ter até 20 pontos de acesso, 20 antenas por quilômetro quadrado. Então, mais uma vez, nós dependemos de um depósito de infraestrutura para que essa tecnologia se popularize. Mas vamos falar sobre os principais impactos. Primeiro deles, carros autônomos. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Os fabricantes estão tentando embarcar muito algoritmo, muita tecnologia, muitos sensores nos carros para que eles sejam absolutamente autônomos. Só que de um lado, essa corrida se mostra ingrata, porque imagina a quantidade de dados que esses carros estão gerando e eles precisam de constantes updates. Então o mundo ideal são os carros autônomos dentro de cidades com 5G, porque os robôs eles ganham muita competência a partir da hora que eles conseguem ter muitos dados entrando na sua base e também saindo. Então quer dizer, o que torna um robô poderoso não é o processamento local, é a capacidade de troca com o seu ambiente. E é por isso que muitos apontam que os carros autônomos só serão viabilizados de verdade a partir da hora que eles puderem fazer 2 coisas: trocar informação de altíssima velocidade com as cidades e também com os outros carros. É aí que eles vão aumentar a segurança. Então é um carro podendo reportar para o outro que ele vai cruzar uma via. Num futuro muito distante, nós teremos cidades sem semáforo, sem farol, depende da região do Brasil que você mora. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse monitoramento vai ser muito importante, vai trazer eficiência para o trânsito e alguns fabricantes têm testado verdadeiros comboios de carros e caminhões. Então, nós teríamos aquela visão que nós vimos nas Olimpíadas, né, daquele comboio de bicicletas. Então, o primeiro carro poderia ir para trás, depois trocar de posições, justamente para se aproveitar do vácuo do outro, aumentando a eficiência do uso do combustível. E você dormiria dentro do carro ou curtiria entretenimento da melhor qualidade, poupando seu tempo, se tornando mais produtivo e podendo também descansar. Então, o seu carro viraria um vagão no meio desse trem urbano, desse metrô urbano de superfície. Tudo isso precisa de muito 5G. Por isso que essa visão dos carros conectados caminham para aquilo que a indústria está chamando de CV2X, que é o Cellular Vehicle to Everything. Então é carro conectando com absolutamente tudo, conectando com Wi-Fi e 5G de estabelecimentos comerciais, com a cidade, com sistemas de supervisão e também com os outros automóveis à sua volta.
Segunda grande revolução na área médica, cirurgias assistidas, cirurgias remotas. Recentemente na Índia, um cateterismo, uma angioplastia foi feita à distância. O médico estava a 20 milhas do paciente e deu tudo certo. Então imagina a gravidade de fazer isso, a confiança que você tem que ter na conexão. Você simplesmente não pode estar fazendo uma cirurgia e ter um certo atraso de conexão, senão você vai com o catéter na posição errada e vai, em última instância, furar a pessoa. Então o curioso é que essa angioplastia foi feita dentro de um templo hindu, porque os indianos acreditavam que o médico tinha que ter o melhor da conexão de banda larga e o melhor da conexão espiritual para poder concluir esse procedimento. Isso não é exatamente uma novidade, uma remoção de vesícula já tinha sido feita em 2001 por médicos que estavam nos Estados Unidos e eles fizeram essa operação num paciente que estava na França. Então a grande revolução que 5G pode trazer aqui é exatamente eliminar a latência, possibilitando atendimentos e cirurgias de altíssima complexidade, e isso vai popularizar o atendimento médico, né? Então nós poderemos salvar vidas por eliminar o deslocamento. Imagina quantas pessoas que perdem as suas vidas ou sofrem consequências severas porque simplesmente elas tiveram que se deslocar até o especialista mais próximo. Então imagina você poder acessar em nuvem, né? Você poder acessar um grande expert, mas numa estrutura local, né? Numa estrutura um pouco mais simples de atendimento. Então isso é muito interessante de verdade. Terceira grande revolução, fábricas, indústria 4.0. O que a Wired destaca aqui são as fábricas da Foxconn, né, na China, que produzem aí em Shenzhen tantos dispositivos eletrônicos, e eles falam do contraste das fábricas que essa indústria adota, né? De um lado, elas têm as fábricas que ainda não contam com 5G, com verdadeiros exércitos de trabalhadores que chegam toda manhã, então elas moram naqueles dormitórios, né, tão comuns nas fábricas chinesas e tão questionados, e do lado tem as fábricas com 5G e robôs. Então esses robôs geram uma imensidão de dados, né, de Big Data, eles trocam experiências entre si, e a China está buscando muito isso por uma razão. Além de eliminar pessoas, né, tirar pessoas de tarefas árduas e repetitivas, você tem uma força aí contra a inflação, né, porque os trabalhadores têm salários mais altos ao longo do tempo, os robôs se tornam mais eficientes ao longo do tempo. Então, os robôs também munidos com 5G conseguem reportar falhas com até 3 meses de antecedência. Então o robô consegue sinalizar que ele vai precisar de uma manutenção. Então isso é predição na veia, é a verdadeira indústria 4.0, fabricando em grandes volumes, mas com capacidade de personalização, de ajustes com pouquíssimo tempo. Quarta grande revolução é o que a Wired chama de a virtual reality vai se tornar de new reality, né? Então quer dizer, a realidade virtual vai se tornar a nova realidade. Eu tenho severas ponderações com realidade virtual e aumentada, toda vez parece que isso vai explodir no ano seguinte e é uma coisa que ainda não decolou. Então a revista destaca que nós precisamos, claro, de avanços na qualidade das telas, o condicionamento térmico, né? Usar um headset ainda é uma coisa que incomoda, seja pelo peso ou pela temperatura que ele gera, então é desconfortável. Mas o que eles juram é o seguinte: o consumidor final ainda não tem nem ideia do que dá para experimentar em realidade virtual. E grande parte do problema é banda, é consumir conteúdo através de Wi-Fi ou de 4G. Então, o que a Wired fala é que a experiência que alguém tem num laboratório de tecnologia de ponta é uma coisa absolutamente indescritível, e isso vai ser popularizado através do 5G. Então, eu posso entender isso, porque grande parte do streaming de alta qualidade dependia da banda larga, né? Eu sempre falo que Netflix e YouTube são consequências naturais da banda larga. Então toda a chegada de uma dessas tecnologias de base, né, propicia uma série de novos modelos de negócio. Então eles falam dos hologramas ao vivo, coisa que eu já falava nas minhas palestras desde o ano passado, né, da demonstração que foi feita no estádio do Palmeiras no ano passado, que foi uma transmissão de holograma numa apresentação de uma orquestra, uma coisa absolutamente transgressora, né? E nós teremos a real criação de avatares, de comunidades digitais, dos digital twins, né, os nossos gêmeos digitais. E aí uma coisa que não está na reportagem, mas eu acrescento aqui é: imagina se nós já estamos vivendo numa época com deepfake,
de voz e vídeo, imagina o que vai ser deepfake de holograma. Enfim, essas são as 4 revoluções causadas pelo 5G. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, assina o meu canal no YouTube e semana que vem eu tô de volta com mais conteúdo para você.